Olá, seja bem-vindo a mais este momento de reflexão, de aprendizado no nosso tratamento espiritual, aqui do Lar Maria de Lourdes. Meu nome é Fernando e nós estaremos nos próximos 30 minutos estudando juntos acerca da aula 3 do tema Família, Escola do Coração. Então, para isso, nós vamos fazer uma prece inicial, lembrando que após o término da aula nós teremos a fluidificação da água juntamente com o passe. Então nós convidamos a todos a lembrarmos de colocarmos o nosso copo com água para ser fluidificado, para os nossos benfeitores depositarem ali o medicamento necessário para nós, para o nosso tratamento. Então convido todos a fecharmos os olhos, a elevarmos o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e pedir-lhe: Senhor, abençoa-nos este momento de tratamento, ampare as nossas dificuldades, sustenta-nos, Senhor, na fé, na esperança, buscando sempre em Ti o exemplo de conduta, de comportamento. Ampara, Senhor, a nossa família, a nossa escola da alma, a nossa escola do coração. Esteja com todos aqueles que convivem conosco todos os dias e aqueles nossos amigos ou familiares que não temos tanto contato assim, mas que também fazem parte, Senhor, do nosso grupo familiar. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, dentro desse tema que nós estamos estudando, que é a família, a escola do coração, nós às vezes podemos nos deparar com algumas dificuldades no convívio, no tratamento entre um e outro, e então nós nos afligimos ou afligimos outras pessoas. E Kardec traz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurado dos Aflitos, traz essa reflexão para nós sobre a justiça das aflições. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então Kardec ele vem nos fazendo refletir, nos fazendo lembrar da importância do Espiritismo ou do ensino dos Espíritos, que eles trazem até nós essa justiça, aclara a nossa mente para que a gente reflita com mais serenidade, com mais certeza de que o que nós passamos hoje tem uma causa. Essa aflição ou algum processo de dificuldade familiar, de convívio, de brigas, isso há de ser justo, né? Porque senão nós estaríamos duvidando da bondade de Deus ao deixar um filho dele sofrer inconsequentemente, né? Então, essa justiça dessa aflição, ela está ligada sempre a uma causa. Esta causa, como nós vamos ver no slide a seguir, ela pode ser atual, ou seja, causada com base nesta própria existência, né, na existência atual, ou ela pode ser de vidas ou existências passadas, são aflições com causas no passado e que a gente colhe hoje, que a gente vem nesse processo de reflexo, né, do que nós fizemos no passado, nós vamos estar colhendo nesta vida ou ainda em próximas, né, dependendo do grau de dificuldade que nós criamos com alguém ou que foi criado com relação a nós. Continuando, causas atuais e anteriores das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas
têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Na sequência do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Kardec traz para a gente isso. Então, as causas atuais, os sofrimentos que a gente enfrenta agora, as dificuldades que nós nos deparamos agora, elas podem ser causadas por nós nesta mesma vida, né, que nós chamamos até mesmo de causas evitáveis, que nós poderíamos evitar um sofrimento, uma dor, por conta de simples pensamento mesmo, das consequências do ato. Enquanto que as causas anteriores, as causas das aflições de vidas passadas, pelo reflexo vivido hoje do que nós causamos no passado, essas são causas que não podem ser tão evitáveis assim. Então, nós chamamos de causas não evitáveis. São as causas anteriores dessas aflições. Então, são coisas, são sentimentos que foram plantados por nós em outras pessoas no passado, e esses sentimentos perduraram de uma existência após outras, sentimentos de rancor, de ódio, de abandono, enfim, como alguns exemplos, né? E não foram superados, não foram perdoados, e aí agora esse reflexo desse sentimento causado na outra pessoa vem para que nós consigamos reparar. Mas de acordo com a intensidade que o outro, que o próximo viveu aquilo e guardou dentro do seu íntimo, esta dificuldade ela vai ser refletida agora na nossa convivência, no nosso relacionamento. E aí então ela passa a ser uma causa que não pode ser evitada, né? Porque ela tem a sua raiz no passado. Diferente de algumas, como é um exemplo, das causas da vida atual, das causas evitáveis, que nós podemos evitar para que no futuro a gente também não possa colher elas lá, né? Que elas não possam ser nem plantadas aqui, sentimentos ruins, negativos, gerando em outras pessoas sentimentos negativos, sentimentos pessimistas em relação a nós. O Espiritismo, através de um dos seus princípios fundamentais, princípios básicos, que é a reencarnação, vem explicando muita coisa. Então, através dela, ela passa a ser uma chave para a gente codificar, decodificar, descobrir mesmo o motivo de tantas dificuldades que nós às vezes enfrentamos dentro da nossa família, né? Então, olha só o que está para nós no livro Na Era do Espírito. O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para todos os problemas humanos. Sem ele, tudo é mistério e confusão em nossos destinos, e a justiça de Deus nos parece absurda. E aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vem complementando. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, a reencarnação, a volta à vida, é a chave para que nós consigamos compreender todos os problemas da vida humana. E se nós estamos estudando a doutrina espírita, o espiritismo, e buscando entender a justiça divina através do processo reencarnatório, nós vamos ter, no mínimo, menos dificuldades de compreender as dores, as dificuldades, os sofrimentos que nos cercam, né? Então, através da reencarnação, nós vamos poder perceber isso com mais facilidade, por conta de que, num exemplo simples, alguns rancores, alguns maus tratos mesmo de um filho ali em tenra idade, 3 aninhos,
e que já tem até uma certa raiva do pai ou da mãe, como que pode ter dado tempo daquela criança ter criado todo esse sentimento em tão pouco tempo, sendo que ele ainda mal domina a sua própria reencarnação, né? Porque está muito novinho ainda. Então, através da reencarnação, nós compreendendo que aquele ser, aquela criança, teve antes uma outra existência e que nesta outra existência os seus pais atuais foram às vezes ali seus algozes, foram pessoas que o maltrataram, que o machucaram. Esse sentimento criado nele nesta existência passada não foi superado, não foi perdoado, não foi esquecido. E ao reencarnar, isso continua com ele como uma mágoa, como um rancor. E ali, mesmo pequenininho, mesmo sem o domínio completo de suas emoções, de seus sentimentos, ele já aflora aquilo ali, porque sente a presença, sente ali do seu lado o espírito, né? A vibração daquele que no passado o fez sofrer e que agora eles vêm juntos para reparar isso, mas vão ter dificuldades porque, afinal de contas, nós estamos num planeta de provas e expiação, onde ainda há dificuldades, né, de relacionamento causadas pelas nossas próprias imperfeições, sentimentos de egoísmo e de sentimentos inferiores, né? Mais um exemplo, olha só, que Emmanuel traz no livro As Leis da Vida. As contrariedades e os desgostos domésticos. O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação. Reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então, num relacionamento, num casamento, num namoro, né? Conforme nós vamos convivendo, ou seja, tendo mais contato com o que a pessoa realmente é, com o que ela realmente pensa, vão surgindo alguns empeços, né? Surgidos dessa própria convivência, claro, mas também esta convivência, este casamento, tendo sido planejado antes de reencarnarmos e num processo reencarnatório de reparações ou de provas, ou de expiações ou de provas, nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, lembrando do nosso compromisso assumido um com o outro, de que tivemos dificuldades no passado? Tivemos. Mas agora, numa nova oportunidade, nós vamos ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos estacionar, ficar parados na dor, ficar parados nas dificuldades. Nós temos que evoluir, nós temos que melhorar um ao outro. E através de um casamento, através de um convívio ali constante, né, que é um convívio familiar, nós vamos tendo cada vez mais oportunidade, cada vez mais tempo de colocar em prova tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente se comprometeu a melhorar. E é claro que alguns esquecem desse comprometimento e acabam se vinculando a outros sentimentos, esquecem do seu dever. E aí é onde começam as contrariedades, os desgostos, né? O esquecimento desse dever, desse compromisso, é o que causa, né, na maioria das famílias, essa quebra, essa ruptura, separações, divórcios, enfim. Ainda do mesmo livro, Leis da Vida, olha só o que Emmanuel faz com que a gente reflita. Quem é o marido faltoso? O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Quem é a esposa desequilibrada? A esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Filhos rebeldes? Quem são esses filhos rebeldes? Então, olha lá, o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperança e à delinquência. E os filhos problemas, quem são?
são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter, envenenando-lhes os sentimentos. Então, quando nós estamos num convívio familiar, olha só o que Emmanuel nos faz reaprender e relembrar, que às vezes aquela pessoa com quem a gente convive e é aquele sentimento que a gente não gosta nela, por exemplo, o marido, né, que é faltoso, ou a esposa que é desequilibrada, os filhos rebeldes, os filhos problemas, o sentimento que ele tem hoje, aquilo que ele faz hoje que nos causa desgosto, a grande maioria das vezes, no passado, fomos nós mesmos que arrojamos, que influenciamos ele para que ele cometesse esses erros, para que esses sentimentos nele fossem tomando força e não foi impedido por nós, né? Que ele se tornasse uma pessoa má, uma pessoa rancorosa. E esses sentimentos plantados por nós, ele vai ser colhido por nós na próxima existência. E principalmente, através da reencarnação e através de uma nova oportunidade de convívio, nós vamos ter oportunidade de reparar. Nós vamos ter oportunidade de fazer o certo, de levá-los, seja filho, seja esposa ou marido, companheiro, enfim, levá-los para próximo de Deus, né? Levá-los para frente, para o bem, né? Melhorando-nos também no decorrer deste convívio familiar. Ainda falando sobre alguns problemas que podem acontecer no lar, os pais, tem muito pai e muito filho que são conflituosos. O relacionamento deles são relacionamentos difíceis, duros, né? E olha só o que no livro Chico Xavier Perde Licença está escrito: é imperioso ter ilumines de paz e compreensão a fim de entendê-los. Dá-lhes a palavra emoldurada de paciência e de amor, para que a tua voz se faça ouvida, e abençoa-os ainda mesmo quando te não aceitem o modo de pensar ou de ser. Ama-os quais se mostram, e ora por eles, louvando-lhes a presença e respeitando-lhes as decisões, na certeza de que Deus, cuja infinita bondade tem zelado por nós, cuidará também deles. Então, muitos conflitos, muitas dificuldades entre pais e filhos, né? entre o grupo familiar ali, de convívio familiar, tem sua causa no passado, tem sua causa também na vida atual, e alguns conflitos gerados por diferenças de pensamento, né? Tudo aquilo que um acredita, o outro pode não acreditar tanto assim, e aí alguns pais querem forçar o filho a pensar o mesmo que ele, às vezes até mesmo uma mesma profissão do que eles tiveram, pais médicos que querem obrigar seus filhos a ser médicos, mesmo a contragosto e assim por diante, o que em alguns casos nós conhecemos até, e aí gera conflito, gera confusão, porque são sentimentos ali, são relações conflituosas, são relações difíceis, relações duras, e que o orgulho e o egoísmo não podem sobressair-se, porque aí sim é que vai dar mais conflito ainda. Então, aos pais que, teoricamente, por já terem mais experiência de vida, por já terem mais vivência, pelo menos nesta existência atual, cabe a eles respeitar os seus filhos nas suas escolhas, né? Mas também cabe aos filhos obedecer aos pais enquanto estes ainda os cercam de cuidados, né? Isso faz com que o convívio familiar fique mais tranquilo. É claro que, de acordo com as nossas vivências, as nossas experiências do passado, os conflitos eles vão sobressair-se, porque acumulado com o desgosto atual, do conflito atual, vem sentimentos do passado e aí acumula-se, e aí é onde
algumas famílias chegam até mesmo a desfazer-se, né? Filhos vão embora de casa, o marido vai embora, a esposa vai embora também, ocorrem separações, enfim. Mas dentre os pais e os filhos, a gente nota que e os próprios espíritos trazem que alguns não conseguem superar este desgosto e, e acabam abandonando o seu dever de pai de pais e seu dever também de filho, porque se não fosse para ser filho um do outro e pai um do outro, né, não haveria por que ter reencarnado juntos. Ou seja, se estão reencarnados juntos, é para superarem os conflitos, para superarem as dificuldades, lembrando sempre, e cada um deve lembrar, né, que dos dois ali, dos conflitos, sempre eles têm que pensar assim: um de nós dois é culpado. E aí é onde a nossa humildade tem que falar mais alto e assumirmos como se nós fôssemos sempre os errados, porque assim a gente vai sempre conduzir com paciência, com serenidade todas as situações, né? Sabendo que no passado nós podemos ter plantado aquele tipo de desgosto, aquele tipo de dificuldade e estamos ali só acolhendo o que a gente plantou. Então, sobre os filhos rebeldes, Emmanuel, no livro Consolador, traz o seguinte texto para nós refletirmos. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, nós devemos sempre, a respeito dos filhos rebeldes, lembrar da história, né, da parábola do filho pródigo, contada pelo nosso Mestre Jesus, onde aquele filho, não querendo obedecer o seu pai, querendo ali a sua parte da fazenda, da sua riqueza, parte, né, para viver a sua vida, achando que aquilo era o melhor para ele, não querendo ouvir o pai, não querendo ouvir o irmão, enfim. E aí, como a própria parábola nos traz, aquele filho ali, ele que saiu, que desobedeceu, que foi rebelde ali naquele instante, sofreu muito, né? Passou por momentos difíceis e se arrependeu, né? Porque visualizou, porque percebeu que estava errado, né? E voltou. E ao retornar, o seu pai e o seu irmão o receberam ali, né? O irmão meio contrariado, mas o seu pai, com todo o amor, com todo o afeto, abriu as portas, realmente fez uma grande festa, né? para recebê-lo. E neste exemplo trazido pelo nosso mestre, nós assim também devemos agir com aqueles nossos filhos rebeldes que nos trazem dificuldades. Nós devemos ao máximo fazer de tudo mesmo para encaminhar-lhes para o bem, para o caminho de Deus, para o caminho do amor, da caridade. Mas se mesmo depois de todo o nosso esforço ali, né, ele mesmo assim não quiser, aí ele vai ser relegado à providência divina, né? Quer dizer, ele vai colher do que ele plantar a partir daquele momento, né? Mas claro, nós como pais, como responsáveis, devemos sempre, mesmo após este filho rebelde ter partido, nós devemos sempre estar de braços abertos para o seu retorno, porque uma hora ele vai aprender, né? São alguns corações um pouquinho mais duros, né? Que é preciso de muito trabalho, de muita persistência e de muita paciência para que o amor, para que o bem se instale nele ali. Então, esses corações mais duros, que o pai não vai conseguir encaminhar, talvez, mesmo depois de sendo feito todos os esforços, a providência divina
ou seja, a vida vai ensinar para ele. E esse método de aprendizado nem sempre é tão carinhoso quanto como o pai ou a mãe orientando o filho, né? Neste slide nós temos alguns exemplos, né, do que podem ser compreendidos por alguns como problemas no lar. Então, as brigas, discussões, o aborto, os divórcios, né, as separações, e aí todo o sofrimento causado nos filhos por conta dessa separação, por conta desse divórcio, e aí gera todo um sentimento negativo na criança, que muitas das vezes não compreende ali o porquê e tudo mais, e isso reflete em grande parte de sua vida, né? Então, o adultério, a falta de respeito com o compromisso assumido entre os cônjuges, entre os namorados, enfim, desequilíbrios de uma forma geral, são alguns problemas aí que as famílias do Brasil e em todo o planeta Terra enfrentam, certo? Então, o que fazer para a paz na família? Emmanuel, no livro Leis de Amor, traz para nós: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Então, olha só quanta virtude nós podemos exercitar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, com aqueles com quem a gente convive diariamente, né? Então, a paciência, o amor, a compreensão, o devotamento, o bom ânimo de sempre, né? Lembrando que Jesus ele sempre alertava com quem ele falasse, né? O que ele dizia? Ele falava para as pessoas: tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. O próprio mestre disse isso para que nós tenhamos bom ânimo. Então nós devemos sempre, em qualquer dúvida de conduta, lembrar de como ele agiu, né? E ao deparar com situações de dificuldades dentro da nossa família, lembremos do mestre, como Jesus enfrentaria esta dificuldade. Será que ele explodiria em impaciência? Ou ele compreenderia, se calava, esperava um momento depois para ali buscar o entendimento e a compreensão em seu processo íntimo de reflexão, e aí sim, após passar ali um primeiro momento de cólera e de raiva, você conversar mais calmamente com a pessoa. Então, nós devemos sempre lembrar de como Jesus agiu diante das dificuldades, e isso vai ser uma maneira muito, muito importante da gente se conduzir, baseada no exemplo do próprio Cristo, que é um modelo, que é o guia e modelo para nós da humanidade. Então, olha só a virtude, a importância da virtude e da paciência. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E também a prece, né? Uma ferramenta, um hábito que a gente deve ter. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Isto foi o próprio Mestre que nos disse, né? Para a gente pedir na prece, pedir na oração, pedir para Deus mesmo aquilo que a gente quer receber, e concedido vai nos ser. É claro que, ao pedirmos, por exemplo, a paciência, não é como a gente ir num mercado e comprar um pacote de paciência e nós somos donos da paciência, né? Ao pedir paciência para Deus, nós vamos ter à nossa disposição situações que vão nos tirar a paciência para que justamente nós a exercitemos no nosso dia a dia, certo? Então, a gente vai pedir para Deus, sim, vai pedir mediante a nossa condição de fé e tudo mais, cada um vai pedir a sua maneira, é claro, né? De acordo com as suas convicções, mas
nós devemos sempre estar atentos que, ao pedir por paciência, ao pedir por compreensão, não é como ir na farmácia e pegar um remédio, né? Pegar um remédio ali pronto. Nós vamos ter situações, nós vamos nos deparar com aquelas condições necessárias para nós exercitarmos essas virtudes, né? Porque Deus ele não nos tira o mérito da conquista desse melhoramento, desse exercício de virtudes, né? Ele deixa para que o nosso livre-arbítrio, para que nós consigamos essa superação, esses sentimentos bons, desenvolver essas virtudes de acordo, e pedindo ajuda, é claro, mas de acordo com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, com o nosso empenho mesmo de conseguir as coisas. Como o Mestre é sempre o nosso exemplo, nós lembramos mais uma vez dele, onde ele disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o próprio Mestre disse para que a gente vá até ele, né? Se a gente se sente sobrecarregado, se nós nos sentimos aflitos com as situações que aparecem no nosso dia a dia, as dificuldades de convívio, nós devemos ir até ele, né? Nós devemos pedir através da oração, nós devemos, através do bom pensamento, nós devemos mudar o nosso padrão ali mental, de vibração no nosso entorno, para que nós estejamos também mais abertos a captar dos nossos benfeitores espirituais a força necessária para que nós tenhamos a fé, a confiança nos desígnios de Deus, para que nos alerte, para que nos desperte de que aquilo que nós estamos vivendo ali, naquele momento, seja com a nossa esposa, seja com o nosso marido, nosso companheiro, companheira, que tudo aquilo que a gente está vivendo ali com o nosso filho, com a nossa filha, com sobrinhos, netos, tudo aquilo é justo, porque tem uma causa justa. Então, e ao sentir que nós não vamos conseguir sozinho, Jesus ele vai estar sempre conosco, sempre, lembrando que ele mesmo falou: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Sigamos então para o momento do passe, para a fluidificação da água, lembrando que nós devemos deixar ao nosso alcance, sobre a mesa, onde quer que estejamos, um copo com água para ser fluidificado, para que os nossos benfeitores, amigos espirituais, depositem ali o medicamento necessário para nós, pois eles sabem do que nós, no fundo, realmente precisamos. Então vamos nos preparar para o momento da prece e posteriormente para o passe. Fechando os olhos, agradecendo a Deus a bênção da vida, a oportunidade da reencarnação. Abençoa, Senhor, a nossa família, os nossos amigos. Ilumina, Pai, todos aqueles que convivem conosco, fortalecendo-nos, Senhor, na convivência familiar. Ampara-nos, Senhor, a compreender cada um daqueles que convive diariamente na nossa família, no nosso grupo familiar. Auxilia-nos, Senhor, na compreensão, no entendimento de toda e qualquer situação de dificuldade ou de empeços que nos surjam no decorrer da nossa existência. Fortaleça-nos, Senhor, na fé, na esperança e na caridade, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas.
Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.